Louvado seja Deus. Aleluia. Deus abençoe todos os meus irmãos, todos aqueles que estão nesse Facebook novo. O Espírito Santo me tocou para fazer live nesse Facebook novo. Bispo Santos, que é da minha esposa, eu preferi colocar assim, Bispo Santos, mas meu nome é Ademir Santiago. Então, o Bispo Ademir Santiago, o outro, ele leva o nome de Bispo Ademir Santiago. Amém? Lá, eu estava me perguntando por que bloqueavam tanto lá no Bispo Santiago, Bispo Ademir Santiago. Aí um amigo falou para mim que são as pessoas que fica, como é que fala? Fica denunciando, aí o Facebook, ele bloqueia, mas depois volta. Aí a pessoa insiste, ela fica bloqueando toda hora. Ah, coloca qualquer coisa, desacato, qualquer coisa. Aí por isso que fica bloqueando muito. Ou seja, no outro Face que eu tenho, Bispo Ademir Santiago, ali no meio tem umas serpentes que não gostam de ouvir a verdade. Tipo assim, eles não me bloqueiam e não saem, fica ali só atrapalhando. Mas são casa rebelde, quer ouvir ou deixar de ouvir, a verdade vai ser ministrada nos cultos dessa congregação. E eu peço perdão aí os operadores do Facebook, amém? Peço perdão, eu pensava que era os operadores, né? Então foi uma ignorância minha, não tenho problema em liberar o perdão. Então peço perdão a todos os operadores que trabalham no Facebook. Louvado seja Deus. São pessoas que não gostam de mim, que não gostam da minha esposa, que fica denunciando, até bloquear, e fica atrapalhando. Aí na hora que eu vou extrair o conteúdo para colocar no nosso canal, fica tudo picotado. A paz do Senhor, Deus abençoe todos de Portugal. Nubidacabadaravassarabia. Um dia nós vamos estar aí em Portugal. A igreja missionária um dia vai estar fazendo uma visita a Portugal, em nome de Jesus, em Moçambique. Nós temos algumas congregações ali, né? Meu coração está para este lado mesmo. Eu creio que nós vamos chegar aí na hora certa. Vamos estar glorificando a Deus junto. Zé Pina de Portugal, Deus abençoe tua vida. Celebra Suri de Prominarasábia, tua saúde, meu irmão. Reminuce, alabragando remandaçá. Deus está tocando na tua saúde, meu irmão. Amém? Está te dando força. Vamos orar. Já vou estar dobrando o joelho. Vamos estar orando por muitas causas que o Espírito Santo aqui nos der, mas vou estar intercedendo sim pela sua vida sentimental, porque o homem não nasceu para ser só, mas também que seja uma companheira de Deus, não seja qualquer uma, tipo Dalila, tipo Jezabel, tipo mulher de Jeroboão, que só dá dor de cabeça para o homem. Uma mulher que vai amar, que vai ser amiga, que vai falar a verdade quando tiver que falar. Terra, o casal transparente vai longe. Não tem feitiço, não tem feiticeiro, não tem bruxo nem bruxaria, né? Que destrói um casal, que tem diálogo, que conversa. O jejum e a oração é poderoso, mas se o casal não vigiar, reminuce de prominuce, canto de bandaraçá. Amém? Amém. Quando acabar o culto aqui, você pode dar um alô lá, dar uma paz do Senhor, eu te procuro. Amém? Aí o Senhor conversa comigo, Vitória, sem problema. Quando acabar o culto aqui, o Senhor fala comigo sim. Amém? Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, você coloca teu pedido de oração. Amém? Rebinucianto calabaragaçu de canto, Rebi camanassarabia. Eliana Cândida,
Rebinuce Camanácia. Deus está tocando na tua saúde. Amém, minha irmã? Eliana Cândida, aqui de Vista Alegre. Pai do Senhor, terra. Deus está tocando na tua saúde. Eu vejo Deus colocando as mãos nas tuas costas. Amém? Deus está tirando um peso, uma guerra. Está jogando por terra uma peleja. Na calache de Prominus Calamar. E eu vejo Deus visitando o coração da tua filha. Rebi Nubiderg a céu. Eu não sei se ela já voltou para Jesus, mas falta muito pouco. Amém? Eu creio muito na vitória da família. Já voltou? Então é Deus purinho na terra dos viventes. Muito tempo que nós não nos vemos, amém? Minha esposa está lá dentro do quarto descansando, está bem. Está acabando já os processos, né, de ir para o hospital. Só mais um mês, depois de tempo em tempo. E ela já está pregando, está bem melhor. Amém? Então eu creio na vitória da minha irmã Eliana Cândida. Se precisar, terra, marca um culto aí nesse terraço abençoado. A gente vai aí glorificar Deus, amém? Se não quiser chamar ninguém, a gente faz aí um culto aí na tua casa. Chama mais amiga, os colegas. Vamos fazer a obra. A tua chamada é forte, amém? Deus abençoe a todos que estão entrando aí a primeira vez, amém? Na hora certa a gente vai aparecer aí, tá? O carro deu uns probleminha, mas essa semana aí nós vamos estar resolvendo ainda. Amanhã é feriado, quinta-feira o carro já vai, eu creio que vai estar melhor, né? E a gente tendo tempo, vai ter festividade aí, a gente vai ter que cumprir umas agendas, ela vai pregar sábado, mas a gente vai estar marcando sim, para aí comer esses bolos recheados, esses salgados. Eita glória! Ah, vitória! Louvado seja Deus! Amém, louvado seja Deus. Deus abençoe então lá teu pastor, amém, teu marido, tua família na presença de Deus em nome de Jesus. Amém, louvado seja Deus. Relebassuri de Prominassará. Amém, meus irmãos, Deus abençoe a todos. É a primeira vez que eu estou fazendo live nesse Face Bispo Santos. Amém, Deus, Ele me incomodou muito. Rebe a sub de Prominassarábia. Eita glória, aleluia. Denise Souza, Deus abençoe tua casa, terra. Elemanto, calache de Prominus e canto. O Senhor está cercando a tua casa, meu irmão. Alabadacamanassia, terra. O Senhor está cercando sua casa. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. A irmã sumiu, a irmã entrou e saiu. Glória a Deus, amém. Deus sabe de todas as coisas. Aleluia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Sou o Bispo Ademir Santiago. Sou do Rio de Janeiro, sou do Brasil. Uns pensam que eu sou da Índia, outros pensam que eu sou lá do lado da Arábia. Não, sou brasileiro. Relebassuri de Cantaramá. Sou brasileiro, moro aqui no Rio de Janeiro há algum tempo. Só 47 anos, amém? Se Deus me permitir, dia 16 de junho, daqui mais um mês estarei completando aí 47 anos, para a glória do Deus vivo. Bendito seja o nome do Senhor. Denise Souza, o Senhor está dando livramento aí na tua casa, amém, meu irmão? Reminar sub na Arábia, eu te procurei, sumiu, mas apareceu aqui. Deus está cuidando da tua família, Deus cercou a tua casa. E aquilo que é de Deus, o maligno não toca, diz a palavra do Senhor. Louvado e bendito seja o nome do nosso Deus. Amém? Então, nós somos aqui do Rio de Janeiro, Rua Plutão, número 152, Vigário Geral. Ponto de referência, o Hotel Champion, esquina com a Igreja Cara de Leão. Mas venha de Uber se você puder, junta com as pessoas e vem.
Rua Plutão, número 152, Vigário Geral. O culto hoje está começando um pouquinho tarde. Estou bem cansado, eu dirigi muito, desde 10 horas da manhã, 11 horas. Vim parar agora quase 5 horas da tarde. Deu uma descansada muito rápida, que a gente parou para comer alguma coisa. Mas a obra de Deus, ela vai para frente, meu. Aleluia. Amém, meu irmão. Deus abençoe, em nome de Jesus. Zé Pina de Portugal. Amém. Deixa a mensagem lá, que eu vou lá procurar. Amém. Deus abençoe a cada um nessa noite. Nós vamos estar orando a Deus, irmão. Amém. E Deus, sim, pode deixar. Eu ligo sim. Deus abençoe aí tua família, em nome de Jesus, tua casa. Amém. Em nome de Jesus. Nós vamos estar tirando um tempo de oração. Se você quiser dobrar o joelho aí na tua casa, você pode dobrar o joelho e orar junto com o bispo. Pode orar, terra. Eu também careço muito de vossas orações. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos estar orando. Fábio Rosário, lá do Dendê da Ilha, Deus abençoe, meu irmão. Vamos estar tirando um tempo de oração. Rebe calabaraçu. Fabinho é meu amigo de infância. Casou, está abençoado com a sua família na presença de Deus. O Senhor vai surpreender você, amém, meu irmão? Telemanto calachalabadarábia. O Senhor vai te surpreender. Calamanto rebandarábia. Toma posse aí da tua vitória, terra. Em nome de Jesus, amém? Tem vitória para tua esposa também. Rebinusse canto na Arábia. Eu não sei se ela está trabalhando, mas há uma exaltação de Deus na vida da tua esposa e uma surpresa de Deus para a tua vida. Alabanduque assá, rebe açuri de prominassará. Eita glória, o varão está aqui, irmão. Aleluia. Vamos orar a Deus, vamos invocar o nome daquele que vive e reina para todo sempre, amém? Glória a Deus. Exaltado seja o nome do nosso Jesus, Ele é poderoso demais. Vamos orar a Deus. Dobra o joelho na tua casa aí, meu irmão. Chama a presença de Deus para o teu lar, terra. Rebeacou, minha céu e de ominência. Eita Jesus de fogo. Aleluia. Soberano Deus, Pai de misericórdia. Senhor, esta noite, Senhor, às 7h41 da noite, eu glorifico e exalço o seu nome, acima de todo nome, porque foi assim que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, que o seu nome está acima de todo nome, Senhor. E eu sou grato a Ti por isso, Senhor. Sou grato a Ti, Senhor, pelo dia, pelo frio, pelo calor, pelos momentos, Senhor, de guerra e de paz, porque é um tempo, Senhor, determinado na vida de cada um sobre a face dessa terra, e todos aqueles que passam pelo teste do tempo e passam com a vida, Senhor, voltada a Ti, Te adorando sem parar, fazendo a Tua vontade, no final há galardão, há uma vitória, uma bênção. Pode ser sim, aqui nessa terra 100 vezes mais, ou o seu espírito pode dar ordem aos anjos para recolher o trigo na terra. Telemanto calabarai. Senhor, muito obrigado pelo dia, obrigado pela saúde, pelas enfermidades. Deus, obrigado pelas perseguições, porque nos produz paciência, perseverança, paciência, experiência, e isso não traz confusão para a vida do crente fiel, Senhor. Continua, Senhor, nos sustentando debaixo das Tuas asas, Senhor. Cerca esse lugar com fogo, o Senhor já está aqui.
Cerca todas as encruzilhadas, Senhor, do Brasil com fogo. Todas as avenidas de velocidade, todas as encruzilhadas, todo o trabalho arriado nas estradas, nas encruzilhadas, em cada trevo do Brasil, em cada esquina onde tiver um trabalho com cachaça, com cigarro, com cigarrilha, vela colorida, rosas, trabalho com gato preto, terra de cemitério, trabalho dentro do cemitério, na cova, com um porco, com uma adaga, Senhor, enfiada na cabeça, trabalhos com cera, trabalho com corpo humano, com ossos de mortos, Senhor. Vai repreendendo toda obra de feitiço, de bruxaria. Está escrito que contra o teu povo Jacó não há encantamento. Terminou-se Candarábia. Queima todo o trabalho do diabo. Tudo que é batido agora, Senhor, em cada terreiro do Brasil, em cada casa de umbanda, de quimbanda, de magia negra, em cada casa espírita, Senhor, onde estão colocando o nome dos teus servos, das tuas servas, dessa mulher que engravidou, desse homem que alcançou um sonho e sempre tem alguém para invejar, para colocar para baixo, para colocar desconfiança. Vai queimando, Senhor, toda a negatividade contra nossas vidas, contra a vida dos teus servos. Deus, eu entrego Portugal, Senhor, nas tuas mãos. Eu entrego todos os portugueses, Pai, os espanhóis, os franceses, cada nação do mundo. Vai queimando toda a obra do diabo, todo feitiço, Senhor. Lá fora o negócio também é sério, principalmente, Senhor, nas regiões da África. Passa um pregão no terceiro maior continente do mundo agora. Elemanto cominus de Prominasarábia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Vai repreendendo, Senhor, tudo que não provém do teu Espírito Santo. Vai trabalhando na Camanaravácia. Trabalha na vida de cada família. Essa mulher, Senhor, que se sente só, essa mulher que está orando a Deus, orando a Ti e pedindo, Senhor, um companheiro, que seja, Senhor, um companheiro de Deus. Ele pode até ter filho, ela pode até ter filha, mas que a união seja de Ti, esse homem que se sente sozinho. E Satanás oprime, Senhor, o homem e a mulher que é solteiro, ou que um dia casou e agora, infelizmente, está atravessando pelo divórcio. Que o Senhor tenha misericórdia dos teus servos e das tuas servas. Trabalha, Senhor, essa noite, trabalha diferente, trabalha na psique, dá equilíbrio, não deixa entrar o desespero, não deixa tomar atitudes erradas, Senhor. Ajuda, Senhor, teus filhos, tuas filhas, ó Pai. Eu entrego cada criança, cada adolescente, pré-adolescente nas suas mãos, principalmente os que já conhecem a tua palavra, mas não te servem. Pai, mãe, primo, tio, tia, avó, padrinhos, que um dia glorificaram e exaltaram o teu nome acima das guerras, e hoje, Senhor, estão presos no vício da bebida, estão presos nas roupas sensuais, estão presos no álcool, levam uma vida desagarrada do aprisco, como uma ovelha perdida. Vai de encontro, Senhor, e nos dê unção para ganhá-los para o teu reino, porque não é com palavras duras nem com ignorância, mas é na força do teu Espírito, Senhor. Porque o profeta Zacarias vai te ensinar isso, nem por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor Jeová. Que essa noite seja uma noite de reconciliação, que essa noite seja uma noite de vitória, que essa noite, Senhor, seja uma noite
em que o Senhor vai, em nome de Jesus, fazer morada em cada um aqueles que estão desviados. Senhor, entrego a vida dos desviados nas tuas mãos. Trabalha na vida de cada um, Senhor. Faça a tua vontade, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Em nome de Jesus, toma nossas vidas aqui nesse lugar. Continua nos cobrindo com sangue. Em nome de Jesus, vai queimando toda a ação maligna de Satanás, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado pelo local que o Senhor nos estabeleceu para glorificar o teu nome. Nos ensina, Senhor, a ser grato a Ti a cada dia. Que o Seu Espírito faça a sua obra sobre a face dessa terra. Em nome de Jesus, Senhor, nos guarda. Eu entrego todas as casas de Umbanda, de maçom, todas as casas, Senhor, de Beelzebul se apresentam de forma truculenta. Que o Senhor venha, Senhor, livrar do mal. Livrar do mal. Livra-nos do mal, Senhor. Que o Senhor seja conosco nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, maravilha! Ela é baraçure de prominência. Aleluia. Nós vamos estar adorando o nome daquele que vive e reina. Deus abençoe tua vida, irmã Sofia, Carlos, Cátia, Hebe Camanúcia de prominar a sábia. Ela é baragaçure de cantar a maia. Deus de mistério na terra. Deus, Ele é fiel, meus irmãos. Continua glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque a vitória vem. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Está colocando um hino aqui, amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar louvando a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. A internet está um pouco lenta. Eu peço aos irmãos um pouco de paciência, amém? Nosso obreiro não pôde estar presente. Logo tudo vai estar regularizado para a glória do Deus vivo. A igreja vai ficar mais bonita, porque Deus é fiel. Amém, meu irmão? São as suas orações que têm nos ajudado. Ninguém pode nada sozinho. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, meu Deus. Vamos adorar a Deus. Oh, maravilha. Creia nas promessas de Deus na tua vida. Não desanima não, levanta a cabeça. Aquilo que o ouvido não viu, aquilo que o olho não viu, eu preparei pra ti. Eu preparei pra ti. Muito mais do que sonhou, nem ao teu coração chegou. Eu preparei pra ti. Eu preparei pra ti. Doeu, estava te moldando, eu sei que doeu. Até te vi chorando, eu sei que sofreu. Foi eu te estruturando para o que está por vir. Sofreu, mas o que não matou só te fortaleceu. Refez a aliança entre você e eu. E é por isso que estás aqui. Não te deixo desistir. Se eu falei, você vai até o fim.
aquilo que eu tenho pra te dar. Prata e ouro não podem comprar. Você vai ver que valeu. Eu nunca errei, eu sou teu Deus. Ainda vai me agradecer por tudo que eu permiti você ver. Alguém vai perguntar como que aconteceu. Você responderá: foi Deus. Oh, aleluia. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe as nações do mundo essa noite. Doeu, estava te moldando, eu sei que doeu. Até te vi chorando, eu sei que sofreu. Foi eu te estruturando para o que está por vir. Sofreu, mas o que não matou só te fortaleceu. Refez a aliança entre você e eu. É por isso que estás aqui. Não te deixo desistir. Se eu falei, você vai até ouvir. Yeah. Aquilo que eu tenho pra te dar. Prata e ouro não podem calabar a Sarábia. Você vai ver que valeu. Eu nunca errei, eu sou teu Deus. Ainda vai me agradecer por tudo que eu permiti você viver. Alguém vai perguntar como que aconteceu. Você responderá: foi Deus, foi Deus, aleluia. Você vai cantar o hino da vitória. Toda guerra, ela só é guerra, alabrachura e guerra, quando Deus está no controle para te dar vitória. Aquilo que eu tenho pra te dar, prata e ouro não podem comprar. Você vai ver que valeu. Eu nunca errei, eu nunca errei. Ainda vai me agradecer por tudo que eu permiti você viver. Alguém vai perguntar como que aconteceu. Você responderá. Alguém vai perguntar como que aconteceu. Você responderá: foi Deus. Yeah, foi Deus. Aleluia. Oh, foi Deus. Foi Deus. Alabarachia. Aleluia. Na calamanda sub de probe na Sarábia. Mas você tem que confiar. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa confiar em Deus, irmão. Aleluia. E confiar em Deus não é uma matéria fácil, não. Telebassúria cantaramaia. Aleluia. Vai dando glória, igreja. Jesus, ele está aqui. Telebaragaçu de prominência. Deus, ele tem colocado no meu coração, irmão. Esse hino é muito lindo, do toque no altar. Eu sempre louvei os hinos do toque no altar quando eu era diácono há mais de 17 anos atrás. Rebe sub de prominácia. Eu louvava muito os hinos, eu louvo até hoje. Eu mantive as minhas raízes, porque nós somos levados por qualquer roda de doutrina. Eu gosto de louvores bíblicos e na direção do Espírito. Então, esse louvor aqui, quando eu descobri ele, a minha esposa estava num processo de câncer terrível. Ela ainda ia passar pelas mãos do médico. E eu estava ali ouvindo, ela estava deitada.
e eu estava na cozinha, não sei se era de manhã ou de tarde, e eu comecei a ouvir esse louvor, e eu comecei a chorar, porque é duro, irmão, processo de câncer, só quem passou sabe. É terra, não é mole não. E Deus falou assim: filho, hoje vocês vão chorar, mas vai chegar o tempo, Reminus, Alabranduriguébia, de Prominassúria, Alabadassarabia, vai chegar o dia que vocês também vão cantar o hino da vitória, porque quem permitiu o vale foi eu. Envia esse louvor para tua esposa. Aí eu mandei para ela, mas antes de eu mandar, ela já estava chorando porque ela ouviu. Rebinubinassia, Alabrachuri de Cantaramaia. E não foi fácil. Agora não, minha mulher está curada pela boca do cirurgião. Tentaram enganar a gente, o diabo usou, irmão, uma médica e outro cirurgião. O diabo usa, irmão, para confundir a minha mente e a tua. Bispo, e aí que eu fiquei confuso, e ela também, irmão. Mas vocês não oram, mas nós somos feitos de carne, toda carne é falível. Nós somos tão fracos que quando morre com 4 dias já está um cheiro de podre, de tão ruim que a gente é, de tão fraco que somos. Estou falando ruim, a nossa estrutura, a nossa carne apodrece. Então, Deus usou um vaso há 2 semanas atrás na Penha. E como Deus usou aquela varona missionária. Tem processo que não é o médico não, o diabo entra para tentar atrapalhar. E na outra semana a gente foi numa quarta-feira no hospital do Andaraí, e o homem que fez a cirurgia nela declarou: ela está curada, está fazendo tratamento de quimioterapia no sangue. O cirurgião falou: não precisava, eu arranquei tudo. Quem rasgou ela foi eu, quem botou as tripas para fora e para dentro foi eu, quem cavou ela por dentro foi eu que peguei cacho, acabei com tudo, não tem nada aí. Que a médica falou que tinha um negocinho ainda, negocinho do diabo, irmão, caiu por terra. Foram falsos profetas que apareceu e falsos médicos usados pelo diabo. Mas ele tinha que entrar, sabe por quê? Quem falou com a gente na mata foi Deus, através de um pastor que eu estou orando para ver ele, para falar para ele: tu é homem de Deus mesmo, nunca duvidei do Senhor, que o espiritual discerne tudo e de ninguém ele é discernido. Aleluia. Então você tem que confiar, não basta eu creio, não, mas tem que confiar também. Deus, ele me deu esse louvor, esse Confia em Ti, já há muitos anos eu louvava Ele, e conforme o nosso ministério foi andando aqui, o Senhor foi restaurando os hinos tudo antigo. Eu tenho alguns novos, eu tenho algumas coisas novas, mas também gosto muito dos anos mais antigos. Eu não sigo moda, eu não gosto de seguir, porque o fulano louva, não. Eu gosto de louvar hinos que falam a palavra de Deus, e nós temos que confiar em Deus. Eu não sei qual tipo de processo ou luta você está passando, todo mundo passa, não precisa Deus revelar, mas tem que confiar. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme. Porém nós nos abalamos, mas permaneça firme, faça a obra de Deus, seja de obreiro ou não, faça a obra de Deus. Qual é a obra? Nós somos membros de um corpo. Se você ora, às vezes você não vai ser de ministério nunca, mas você vai ficar na cadeira lá atrás, jejuando e orando pelo teu pastor presidente, ajudando alguém com uma cesta básica, com um sabão, com uma roupa. Estou falando um troço velho não, você pegar, comprar aqui, toma, ninguém vai saber. Então nós somos membros de um corpo. Eu oro por você, você ora por mim, por isso nós estamos de pé. Se nós estamos de pé hoje, é porque alguém dobrou o joelho para orar por mim e por você.
Por isso que a Bíblia não suporta gente soberba, gente orgulhosa. Vamos louvar mais um hino, amém? Minha esposa, ela vai pregar hoje, estou botando ela para pregar direto. Aleluia, vamos adorar a Deus. Vai ter comercial, já até ouvi ali a bolinha amarela. Princípio. Mas amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar pagando aí o YouTube Premium. Aí vai voltar tudo normal. Louvado seja o nome do Senhor. A internet está um pouco lenta, vamos pagar a internet. É forte, ter a obra de Deus é um negócio que só Deus para nos dar força. Glória a Jesus. Seu açougue, nota 10. Aleluia. Até comercial tem, né? Preste atenção nessa letra. Oh, maravilha. Glória a Deus. Tem que confiar. Deixa ventar, deixa falar. Você tem que confiar. Faz tua parte. Não olhe para trás. Eu não vou mais olhar atrás. O que passou não volta mais. Não temerei o que virá. Minha esperança está em Deus. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés. Levanta-me, Senhor. Eu confio em ti. Nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em ti. Nada poderá me afastar de ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou mais olhar atrás. O que passou não volta mais. Não temerei o que virá. Minha esperança está em Deus. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés. Levanta-me, Senhor. Eu confio em ti. Nada poderá. Em todo tempo eu sei que estás comigo. Aleluia. Na Calabarabaçuri de prominência. Já começou o bloqueio ali, terra. É assim mesmo. É minassarária. É a fúria do diabo, irmão. Quando a gente começa a profetizar na vida do povo, para dar testemunho, fazer a obra de Deus, Satanás se levanta, mas é assim, vai dando glória. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, ó, coloco aos teus pés, coloco aos teus pés, Senhor. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi,
coloco aos teus pés. Levanta-me, Senhor, eu confio. Calabandara, sube de pão e assarabarás. Me afastar de ti, em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Ele é teu amigo. Telebanda na sul de plome na araçada. Se ele é teu amigo, você dá glória a Deus. É uma pena, né, meu irmão? O Face começa a bloquear, a gente começa a louvar a Deus, fazer a obra, né? Ele tem um sistema como um sensor, e a gente começa a louvar a Deus, ele começa a bloquear. É como se a gente estivesse fazendo plágio, né? Eu até brinco, poxa, a minha voz está igualzinha a do Davi Sácer, que estão bloqueando. Eu fiz aqui no Face porque Deus mandou, e tive resposta disso. Calamandarábia terra. Eu gosto de testemunho vivo, irmão. Eu gosto de, não, que semana passada, há 2 anos atrás, Deus fez isso comigo. Não! Crente vive novidade de vida, irmão. Eu abri a live aqui no Face, eu nunca tinha feito live naquele Face ali, Bispo Santos, que é um dos sobrenomes da minha esposa. Quando Deus começou a me dar a palavra ali, entrou um rapaz lá de Portugal, Zé Pina. Ele é para sábia. E Deus me tomou para ele pela misericórdia. E ele falou, eu preciso muito conversar. Está bloqueando. Qual é o nome? Aí o Facebook fala que é odioso, mas Deus mandou. De vez em quando vai bloquear aqui, porque tem alguns engraçadinhos devem estar denunciando. Aí o Face automaticamente ele bloqueia, mas dá para desbloquear. Isso não vai me parar de fazer a obra. Geralmente eu faço no Kawaii, TikTok, Instagram. Amém? Mas hoje aqui Deus, vou fazer assim. Deus quer assim. Então esse homem estava necessitado de uma guerra. Ele, poxa, estou passando um negócio estranho. E logo mais eu vou estar ligando para Portugal. Ele pediu para me ligar para ele, que ele quer conversar comigo. É por isso essa guerra aí, o Face bloqueia. Que é a alma, irmão. E não é aqui do Brasil, não é de outra nação do mundo. Então a nossa visão é essa, é cantando na guerra. E eu vou cantar na guerra. E tu vai cantar na guerra comigo. Glória a Deus, eu vou louvar a Deus na guerra. Pena que não tenho baterista nem guitarrista, senão eu cantava o Corinho de Fogo do Varão que apareceu aqui. Canta na guerra. Canta na guerra, meu irmão. É terra. Só que é outro canta na guerra, amém? Aleluia. Primeiro teu comercial. Por que dizem que o Revit é o próximo AutoCAD? Porque no AutoCAD, um comercialzinho abençoado que passa aqui, a igreja vai dando glória, glória, glória. Nós vamos louvar. Vai ser na guerra. Espada na cara do cão, meu irmão. Glória a Deus. Louvando. E agora, Josafá, amonitas, moabitas estão vindo por aí pra te destruir. E agora, Josafá, vê uma grande multidão da além do mar, que faremos, eles vão nos matar. Eu vou descer, eu vou orar, eu vou buscar a quem pode me ajudar, pois eu sei que o Deus dos céus me responderá. Depois do aviso
Josafá. Convocou Josafá, estava de pé na congregação, e ali ele contou até sua situação. E de repente o Espírito de Deus veio sobre Jaziel, e veio a resposta que desceu. Reminúcio cantar a maia, tem a resposta de Deus. Escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. É tu, ó rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo e nem fiquem desanimados por causa deste exército enorme, pois a labrachura de promida calundarabacheia, pois a resposta vem de Deus. Não se importem, alabanda sub de prominarábia, reminúcia de comina sábia, e veja o livramento que o Senhor nos dará, em nome de Jesus. De manhã bem cedo levantaram-se, e ordenou aos cantores que louvassem a majestade santa. Coloque eles na frente, pois essa estratégia agora é diferente. Enquanto eles louvavam o Senhor na guerra, os inimigos estavam se matando. Ei, o que você faz quando a guerra se aproxima? Será que tu louvas ou será que desanima? Quando a posição diante da tribulação, se decidires adorar, ó, no meio dessa guerra o Senhor irá entrar. Você não terá mais com que se preocupar. É vitória garantida, porque Deus vai pelejar. Ele vai pelejar. Vai ganhar. Você vai ganhar e o inimigo já perdeu terra. Olha só que Deus faz quando a igreja canta, que coisa linda. Enquanto a igreja canta, eu quebro a corrente. Enquanto a igreja canta, eu curo o doente. Enquanto a igreja canta, eu faço diferente. Enquanto a igreja eu estou passando, guerreando. Já caiu por terra, agora todo mal. Já caiu por terra, agora todo mal. Já caiu por terra, agora todo mal, porque o general vai deixar sinal. Enquanto a igreja canta pelejo na guerra, enquanto a igreja canta dou a estratégia, enquanto a igreja canta mata os inimigos, enquanto a igreja canta eu te livro do perigo, enquanto a igreja canta eu estou passando, resolvendo, assinando, carimbando, decretando, trabalhando, operando, livrando, porque eu sou general. Ó, já caiu por terra, agora todo mal. Já caiu por terra, agora o linguarudo. Já caiu por terra, agora é só macumba. Já caiu por terra, já caiu por terra, já caiu por terra, agora todo mal. Já caiu por terra, a fofoca geral. Já caiu por terra, a terra. General entrou na guerra e vai deixar sinal. Aguarde, Deus vai deixar sinal. Eita glória, Jesus está na casa, irmão. Na Baduce de Prominaraçarábia, Jesus está na casa, irmão. Aleluia, bendito e exaltado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Oh maravilha, esse Deus é muito aleluia. Louvado e engrandecido seja Deus para todo sempre, amém. Está uma peleja, irmão, está um tal de bloqueio que só o sangue de Cristo. Aleluia, como o Facebook me ama. Glória a Jesus. Oh maravilha. Deus abençoe tua vida, Tamires. Deus faça a obra na tua vida. Fica aí, que aí você me dá mais força para fazer a obra de Deus. Não sai daí não, Tamires. Deus abençoe, irmão. Eu gosto disso. É quando o capeta se levanta na hora do culto, irmão.
É sinal que o Espírito Santo que ele dá na tua vida. Meu irmão, se não tiver perseguição, afronta, Deus não está na tua vida. Que isso, bispo? É assim. Uma coisa é o rebelde pegar com a mão dele, outra é Deus, ó, está fazendo minha obra, está padecendo, isso é coisa agradável, não. É terra, calamaia, tem que incomodar o inferno mesmo. É minúcia de prominência, calamaché. Eu acho lindo nesse louvor, sabe o que é? É que Deus, no meio da guerra, ele dá um sinal. Segunda é a Crônica, capítulo 20. Josafá se humilha por causa de um erro, de uma aliança errada. Em seguida ele bota todo mundo para orar e jejuar, vai para o templo, e Deus vai usar Jaziel, como foi louvado a Deus. Sabe qual é o sinal que Deus deixou nessa guerra? Isso é para você que persegue a obra de Deus, que zomba do povo de Deus. Isso é para você incrédulo. É para quem é incrédulo essa palavra. Não vai herdar o reino do céu se não houver um arrependimento. Bispo, qual foi o sinal que Deus deu em 2 Crônica 20? Ele falou, ó, pega os levitas, Josafá, pega a arca, bota na frente, bota eles para cantar. Quando ele chegou lá no meio dos moabitas, no meio do povo de Seir, que via com a multidão de areia do mar, sabe o que aconteceu com todas aquelas nações que se levantou contra Judá? Morreu um por um. Foi a espada de um contra o outro, por causa da força do louvor. Que isso, bispo? Isso é discurso de ódio, me bloqueia e rasga a Bíblia Sagrada. O meu Deus, quando quer trabalhar de coveiro, é assim: levantou contra Moisés, ele abre o céu, abre a terra, engole todo mundo, animal, todo mundo, e quem estiver perto vai de ralo. É terra. Com Deus é assim. Os incrédulos não herdam a chacota, ri agora, zomba agora, mas no dia do juízo não vai escapar. Se não houver arrependimento, não vai haver salvação. Eu vou deixar uma palavra aqui rápida. Bendito seja o nome do nosso Deus. É assim mesmo. Vou deixar uma palavra aqui. E o que um opositor faz na vida de um crente fiel? E quando Deus dá na mão, vão tentar destruir, vão tentar cortar árvore com raiz e tudo. Só que Deus, ele intervém. Tem lutas que servos de Deus morrem apedrejados, como Nabote, por causa de Jezabel. Acabe, banana de Israel, ficou triste porque ele falou: Nabote, me vende tua vinha, porque era junto do castelo dele. Aí o cara queria fazer como é o ministério dele, repolho. Ó, olha o rolo, relebará e a terra. Como é que cresce o repolho? Fala pra mim aí, quem sabe? Só cresce para dentro. A vida das pessoas que zombam do povo de Deus é igual repolho, só cresce para dentro e fica dando volta. Aí não tem coragem de aceitar Jesus, aí vai zombar. Mas Deus, ele vai preparar um sinal para a tua vida. Cuidado. Zomba hoje, escarnece hoje, e na eternidade vai chorar para sempre, e vai ranger os dentes, vai ficar no fogo e os bichos não vão morrer. Eu vou deixar uma palavra aqui para não ficar a minha palavra. Jeremias, livro do profeta Jeremias. No culto hoje no Facebook, porque o Espírito Santo pediu. Que eu só estou fazendo no TikTok, no Kawaii e no Instagram. Se Deus me der uma palavra, eu até boto no fundo. Jeremias capítulo 11, verso 18. Não, vamos lá, capítulo 11, vou ler o versículo
11, 12, 13, 14, depois vamos para o 18. Louvado seja Deus. Palavra introdutória, você é rápido. Para minha esposa estar ministrando. Também estou muito cansado. Mas tinha que fazer a obra de Deus. Hein? Fiquei feliz, ganhei uma alma lá em Portugal. Aleluia. Um dia eu falei para esse varão, um dia eu vou estar em Portugal com a minha esposa. Dali nós vamos partir para a Europa, para ganhar esses europeus. Ganhar esse povo incrédulo, viajar para Paraíba, Maceió, Pernambuco, para ganhar esse povo de coração duro. Aleluia. Amandarácia, Maceió, é terra. Um dia esse povo vai ver o bispo de perto, a bispa de perto, fazendo a obra de Deus, e vão se converter. O pacto é violado. Jeremias capítulo 11, versículo 11. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, e eu não os ouvirei. Então irão as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém, e clamarão aos deuses a que eles queimaram incenso. Eles, porém, de nenhuma... Aleluia, no tempo do seu mal. Porque segundo o número de tuas cidades foram os deuses, ó Judá, e segundo o número das ruas de Jerusalém, levantaste altares à impudência. Aleluia, sujeira. Louvado seja Deus. Pessoa que vive envolvido na sujeira. Aleluia. Para queimar incenso a Baal. Tu, pois, segunda vez, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor, nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que clamarem a mim, por causa do seu nome. Versículo 18. Nós vamos ler aqui o versículo 16 e 17 do capítulo 11 do profeta Jeremias. Denominou-te o Senhor oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos, mas agora a voz de um grande tumulto acendeu o fogo ao redor dela, e se quebraram os seus ramos, porque o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal, pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, que para si mesmo fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Verso 18, no capítulo 11 de Jeremias. E o Senhor me fez saber, e eu soube, Deus revelou, então me fizeste ver as suas ações, e eu era como um manso cordeiro, que levam a matança, porque não sabia que imaginava projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto, e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória de seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que prova os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte, dizendo: não profetizeis olha só, é Bíblia, meu irmão, não profetizeis no nome do Senhor, para que não morra. Vaso de promínia. Isso é uma palavra muito séria. Isso aqui é uma palavra que não dá aplauso, glória, Uber, não dá mesa com lanche. Agora, se o líder da igreja for um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele vai entender. Se ele gosta de ler Bíblia, ele vai entender. Ele já entendeu a mensagem. Isso aqui não é difícil de entender. Claramente Deus está falando que o pacto foi violado porque Israel e Judá contaminaram a sua vida espiritual, adorando a outros deuses. E Jeremias
servo do Senhor, se compadecia e muito da nação Judá, da nação Israel, reino do norte e reino do sul. Mas tem uma coisa que tange aqui muito forte. Esse texto aqui ele é muito batido, eu gosto muito dele, eu leio muito ele. Os opositores do profeta não era Judá, não era Israel. Anubicabanácia. E de onde era Jeremias? Cidade de Anatote. Rebinus e Calamai. Para você entender, talvez você aceitou Jesus agora. Olha só que coisa linda. Jeremias capítulo 1, você vai entender isso agora. Palavra de Jeremias, filho de Ilquia, 2 sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. E o que era essa aldeia, bispo? Uma aldeia de sacerdotes, uma aldeia sacerdotal. E bispo, então, Jeremias era para ser sacerdote, sim. Camanéria, Sarábia e Benjamim. Minubinai o canto, lebandar a ceia. E você vai ver que no meio de uma tribo sacerdotal, sacerdote de Anatote vão arquitetar projeto para matar, não cortar árvore. Não profetizeis mais sobre o Senhor Jeová, não profetizeis mais sobre o Senhor dos Exércitos. Falei hoje com a minha esposa, Isaías capítulo 30, não profetiza, Isaías, coisas más, profetiza só coisas boas, coisa que vão saciar o nosso ego. Aí o povo foi pecando aqui em Jeremias 11, por 2 vezes, vocês leram comigo no texto, que eu não estou inventando, não ouvirei este povo, não oreis por eles. E se você quiser mais, leia o capítulo 14, leia o capítulo 15, é bárbaro. O versículo 1 de capítulo 15 de Jeremias diz assim: ainda que Samuel, ainda que Moisés se colocasse de joelho aqui diante de mim, eu não os ouviria, não ouvirei a oração que fizerem para este povo que adorava Baal, que ia para o vale de Rinom para matar os filhos, vale da matança. Elemanto, reminusse. Ei, o que você anda fazendo com a tua vida espiritual, querido? Hoje você está na igreja, amanhã você está na encruzilhada. Hoje você vai para a igreja, amanhã vai para a tua vida. Eu estou repetindo porque estão me bloqueando aqui, eu estou repetindo o texto. Deus, ele está virado com a situação. Ainda para piorar, vão arquitetar projeto contra o homem de Deus que estava levando uma palavra de arrependimento para eles. Vou fechar aqui. Pregar sobre Jeremias dá pano para manga, irmão. Mas o Senhor dos Exércitos, versículo 20, justo juiz, que prova os pensamentos e o coração. Olha só. Veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Deixa eu explicar isso aqui. Não, bispo, que nem um pastor que a gente conheceu lá em Magé. Não, ainda bem que a gente vive na graça. Irmão, aí eu pego o que a filha da minha esposa falou. Viver na graça ainda é pior do que viver no antigo concerto. Por quê, bicho? Porque na graça Deus vai dando corda. Não que ele não fizesse isso, que Deus não muda. Às vezes Deus deixa o cara arrastar o pecado dele até o final do trilho. Mas uma hora o trilho acaba. Toda estação tem um final, sabia? Vai pecando. Vai zombando do povo de Deus. Achando que está ganhando ibope. Enchendo o ego de orgulho. Ah, zombei de um crente e não aconteceu nada. Isso. Binuse, calamacheia, vai mexendo, vai tacando pedra, aí eu vou pegando, vou botando no chão para ficar mais firme a minha pisadura. Vai falando, vai denegrindo a imagem de crente,
Denigre a imagem de pastores. Ah, bispo, mas fulano pecou, fulano está usando roupa assim, fulano caiu. Vai tocando nos ungidos do Senhor. Ele palestrou muito comigo em Romanos capítulo 13. Porque a Bíblia, Romanos capítulo 14, porque nós temos que ter paciência com os que estão fracos na fé, e eu falei muito esses meses dentro disso, e Deus ele descortinou e arrancou as escamas dos meus olhos, porque eu sou um pouco durão, mas eu não sou Deus. Pedi perdão a Deus, pedi perdão até os operadores do Facebook, que não são eles que bloqueiam, é alguém que fica ali, ó, apertando, dizendo que a palavra de ódio, discurso de ódio, eles bloqueiam porque o povo está falando que não é bom. Mas não foi assim com Jesus também? Ele não foi levado ao matadouro como ovelha muda e não abriu a sua boca contra ninguém? Sem causa! Ele foi julgado e subjugado pelos homens. Jeremias foi a mesma coisa. Os próprios da aldeia de Anatote. O povo estava apostata, o povo já não cria mais em Deus. Aí aqui, ó, no capítulo 18, no versículo 18, então disseram: vinde, maquinemos projetos que bloqueou. Jeremias 18. Então disseram: vinde e maquinemos projeto contra Jeremias, porquanto não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-lo com a língua, e não escutemos nenhuma de suas palavras. Olha para aí, Jeremias vai dizer: um povo que ele orou agora está querendo arrebentar com ele. Aí ele vai orar no versículo 19: olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Mas ele não estava orando. Aí tu vai entender a mente de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, quando fala: Deus, ó, vai lá e fecha. Olha só o que eles estão falando de mim. Ah, não, porque, irmão, não questiona a vida de crente. Tem crente que fala: irmão, nós temos limite. Você acha que falar a verdade é fácil? Você se dedica, você ora, você busca, e alguém abre a live, é um kkk, aí zomba de você, aí você fica irado. Não é o meu caso aqui. Mas tem pessoas que ficam mesmo, aí fala um negócio desse, o Espírito Santo pega, aí alguém, aí está mexendo lá, a bispa começa a pregar, aí alguém começa a ler: mulher não pode pregar, aí não, dando só um exemplo, e mulher não pode pregar, e começa a falar que subir as letrinhas, ela vê com um olho só, aí tá ali a pessoa: mulher não sabe nada, mulher como uma mula, mulher, e aquela mula que entregou o mistério é igualzinho. Aí ela fala assim: irmão, eu queria que Deus botasse um câncer na tua garganta. E essa bispa é feiticeira, está escrito aqui: se o Espírito Santo pegar essa palavra, você pega câncer. Ah, isso não está na Bíblia não. Não está não? Paulo falou assim: olha só, meu irmão, contra o Bar Jesus, o feiticeiro, aonde ele foi fazer a missão, ele falou assim: ó, você vai ficar cego na hora. Bar Jesus ficou cego. Está lá em Atos 13, 14, por ali, só tu ler. Quando ele faz uma de suas viagens missionárias, que é a primeira viagem missionária dele, acho que ele passa por Lida, Perge, por ali. Ele falou: tu vai ficar cego. E era a graça. E aí, pastor? Vai dizer que eu estou errado, que eu estou pregando heresia? Que eu estou vivendo no passado? Não é? Diz-me oferta. Não, eu dou o que também, dá no teu coração, mas também se você derruba o espírito, sabe o que acontece? Você morre. Vou parar por aqui que já é 8h42, Deus vai descer nos rolos. Mas tentaram arrebentar com Jeremias, tentaram acabar com a vida de Paulo. Quando ele entrou na Grécia, ele botou a Grécia de cabeça para baixo. Quando ele chegou na Ásia, ele botou a Ásia de cabeça para baixo com a palavra de Deus. Você vai ser perseguido, você vai ser perseguida, mas permanece firme. Venha. Deus, toma tua filha na tua mão, usa ela.
Faz tua vontade essa noite, Senhor. Cumpre os desígnios do teu coração, para esse povo do coração duro, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vou trocar aqui, vou no Instagram, vou avisar o pessoal que está bloqueando. Não vou deixar. Deu uma deixa, eu vou deixar. Eu venho saudar a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Nós estávamos ali ouvindo o bispo ministrar. Estamos cansados, mas estamos felizes com a presença de Deus. Porque há 2 anos a gente esperava algo se cumprir, quase 3 anos para se cumprir uma promessa que Deus fez. E só porque a nossa aliança ela continuou firmada em Deus e não naquilo que Ele pode fazer, Ele fez. No tempo favorável Ele ouviu e no dia da salvação Ele me ajudou. Então a palavra de hoje é com quem você tem feito aliança. E o Espírito Santo manda perguntar para quem está nos ouvindo essa noite: você tem certeza de onde você vai passar a sua eternidade? Glória a Deus! Porque a aliança que você faz hoje com o diabo, com Baal, você acha que é certo? Porque Jesus, no seu Evangelho de João, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, verso 6, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia vai dizer que nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. O único que nos garante vida eterna na glória futura nos céus se chama Jesus de Nazaré. Talvez alguém tenha uma vida dissoluta toda uma vida, mas no último momento ele aceita Jesus, Deus recebe ele. Mas sabe-se lá se ele vai ter tempo de aceitar no último momento a Jesus como seu Salvador e pedir perdão pelos seus pecados. Eu estava ali relendo aqui, enquanto o bispo pregava, Deus falava assim comigo: pergunta para o meu povo se eles sabem, se com as alianças que eles têm feito hoje, eles têm certeza de onde eles vão passar a eternidade. Porque eu converso com muita gente e tem cristão que diz que não sabe. Como é que pode? Que não tem certeza da salvação. O que anda fazendo? Quais são as práticas desse povo para não ter certeza da salvação? Porque aqui em Jeremias o bispo leu o versículo que eu ia mencionar. Jesus verdadeiramente está nessa casa. De Jeremias 15, ainda que Moisés e Samuel viessem até mim, eu clamasse por esse povo, eu não os ouviria. Ele diz assim: saiam da minha presença. Saiam, ele manda sair da presença dele. É o que está lá em Jeremias 15, 1, que eu até marquei aqui, que essa Bíblia aqui é nova, não estava marcada. Ainda que Moisés é um homem que foi um líder de referência, e Samuel foi um grande profeta da parte do Senhor, juiz e sacerdote. As referências, ainda que esses homens que para Deus são referência de homem de Deus, clamassem pelo povo de Israel, imagina aquilo que estava cheirando mal às narinas de Deus. As pessoas estavam queimando os seus filhos para morrer. Ele vai dizer que no lugar onde as pessoas estavam sacrificando para Baal, agora vai ter sentença e juízo da parte de Deus. Escolha hoje a quem se faz, irmão, se a Deus ou se a Baal. Porque reino dividido não subsiste, ninguém pode servir a 2 senhores. Ou serve a Deus ou serve ao demônio. Decida-se, né? É uma escolha. 1 Samuel capítulo 18. Glória a Jesus. Vou comprar os clipes para glória a Jesus. 1 Samuel capítulo 18, a gente vai falar de aliança esta noite rapidinho. Espero que eu ser rápido, né? 1 Samuel capítulo 18, a amizade de Jonatas com Davi. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa das suas armas para dar para Davi. E saía Davi aonde quer que Saul o enviasse, conduzia-se com prudência. E Saul pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até os olhos dos servos de Saul.
Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes e com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres dançavam e cantavam e se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então o Senhor era com ele e tinha se retirado de Saul. Quem era Saul? Foi o primeiro rei de Israel, que no capítulo 14 e 15 ele começa a desobedecer às ordens de Deus. E o Espírito Santo diz essa noite que pode ser quem for, pode ter a patente que for, desagradou os olhos de Deus, que aqui Deus vai se desagradar da vida de Saul, porque Saul não obedece às ordenanças que Deus dá. Só que filho de Jonatas era filho do rei Saul, até então rei. E como a gente leu aqui, a alma de Davi vai se ligar com a alma de Jonatas, eles vão fazer uma aliança. E o Senhor me dava junto com 1 Crônicas 16, verso 21 e 22, aonde ele vai dizer assim: não toqueis. Ele advertiu reis dizendo: não toqueis nos meus ungidos e não maltrata os meus profetas. Só que aqui a gente está vendo um rei que vai se indignar com um cântico de mulheres. Por quê? Porque no capítulo 16, Davi vai ser ungido rei dentro de casa. Isso eu acho muito lindo, né? Porque quando Deus quer escolher alguém, ele vai ao encontro de alguém. Ele vai mandar o profeta Samuel ir na casa de Jessé belemita, no capítulo 16, de pai e sua mãe. Saul sabia que o próximo era Davi, mas ele começa a desconfiar. Por quê? Porque aonde Davi entra e sai, Davi vai se conduzir com prudência. Davi recebe uma unção e não muda o seu caráter por causa de um azeite que foi derramado na sua cabeça, não. Ao invés e ao contrário de muita gente que recebe algo da parte de Deus e começa a ficar soberbo e começa a perseguir as pessoas, porque ele acha que ele agora é o melhor do que todo mundo. E Saul vai tentar cravar uma lança em Davi. Quem é Davi? Era um jovem pastor, muito conhecido, pastor de ovelha, né? Que lá no capítulo anteriores ele está cuidando das ovelhas de seu pai. E Deus vai mandar o profeta. Saul desagradou a Deus. Deus manda Saul matar os amalequitas e o rei e não trazer despojo. O que ele faz? Ele não mata o rei e traz despojo, ele desobedece. Depois ele apregou a jejum, depois ele vai consultar uma feiticeira. E quando o profeta Samuel vai advertir esse rei Saul, que a gente lê aqui hoje, em 1 Samuel capítulo 18, eu te convido a ler todo o livro, porque é lindo demais. Quando o profeta Samuel vai advertir Saul, sabe o que Saul vai fazer? Vai rasgar as vestes de um sacerdote, irmão. Vai dizer: fica aqui comigo. Ele vai dizer: não posso, porque o Espírito Santo de Deus sai da vida de Saul, e agora quem vai começar a entrar na vida de Saul é um espírito mau enviado da parte de Deus. A Bíblia vai dizer que Saul começa a ficar atormentado por um espírito mau que sai da parte de Deus, e só quem vai aplacar quem é? É o rei Davi, pequeno, menino que se ofereceu para lutar com o gigante no capítulo 17 de 1 Samuel. Ele vai ser chamado, vão falar: tem um jovem animoso, traz ele então. Aí quando Davi tocava a harpa, para você entender porque o Espírito Santo está falando conosco desde o começo, sobre a afronta, Davi toca a harpa para espantar contra gigantes, para defender o povo de Israel e também o governo de Saul. Ele vai dizer, quando ele chega no campo e vê um gigante afrontando, capítulo 17, que é muito conhecido, ele vai dizer assim: quem é esse incircunciso para se levantar contra o exército do Deus vivo? E Davi era só um menino, não sabia usar armadura, só usava alforje de pastor, uma pedra e uma funda que crava na testa do gigante. Só que quando ele chega lá, a Bíblia vai dizer que há uma amizade que vai acontecer com Jonatas e ele. Jonatas vai se despojar do seu arco, do seu cinto, da sua arma. E quem hoje está disposto a abrir mão daquilo que é seu? Vou fazer uma analogia com a aliança com Cristo, da aliança de Davi com Jonatas. A minha alma tem que estar apegada a Deus, a ponto de eu me despojar daquilo que eu acredito que é meu, ou da minha velha criatura, para permanecer com essa minha aliança fincada com Cristo. Porque Saul, por causa do cântico das mulheres que elas estão cantando, ele vai desconfiar, vai ter Davi sobre suspeita, ele vai achar que Davi agora vai tirar o trono dele. Só que Davi não faz isso. Davi espera o tempo para se assentar na cadeira. Davi não empurra ninguém.
embora ele já estava com a unção na sua cabeça, mas Davi sabe esperar o tempo. E tem muita gente que recebe algo de Deus e se acha no direito de empurrar alguém. Só porque tem patente se acha no direito de debochar de alguém, de afrontar alguém, de rir. Só que Deus está dizendo, ai daquele que toca no ungido de Deus. Ai daquele que toca no escolhido de Deus, irmão. É muito sério isso. Com quem você está fazendo aliança hoje? É com Deus ou com o demônio? É com as coisas dessa terra ou é com o Senhor? Porque quem serve a Deus, porque hoje a gente está vendo uma margem de cristãos, porque aqui a gente está falando do povo de Israel. Saul, que se dizia ser servo de Deus, Davi, que era servo de Deus e foi chamado por Deus como adorador por excelência, agora está se levantando contra a vida de Davi só por causa de um cântico das mulheres. Né? Umas vão cantar, outras vão responder, cantando e dançando, porque aonde Davi entra, ele se conduz com prudência, diz a Bíblia. Davi começa a vencer guerra, ele começa a vencer filisteu. E o problema às vezes é, o Espírito de Deus saiu da vida de alguém, e ele está se achando que ele pode continuar fazendo aquilo que ele está fazendo, sabendo ele que Deus já se desagradou da vida dele, porque quando o profeta vai até Saul, ele deixa isso bem claro: afastado foi de ti o teu reino. Deus escolheu um que é melhor do que você, um que consegue obedecer, porque Davi é um dos únicos reis que até então eu encontrei, poucos, tiveram outros também, mas o que foi assim intacto no sentido de não se deitar para a idolatria foi Davi. Há outros ídolos, como vários reis que fazem também, Jeroboão, e outros reis que vão se deitar, que vão se dobrar a outros deuses. E uma coisa que Deus abomina, e está escrito lá no livro do Êxodo, é: não farás para ti imagem de escultura e não terás outros deuses diante de mim. O povo de Israel tinha a mania de estar fazendo sacrifício para Deus e depois queimando o filho para Moloque. Lá no livro de Ezequiel a gente vai ver mulheres chorando por Talmuz. Em Jeremias a gente vai ver Baal, no tempo de Elias a gente vai ver Baal Zecron, Baal Zebub, Astarote. Um povo que Deus falou: não faz aliança com o povo dessa terra onde vocês vão entrar, justamente para não entrar prostituição espiritual. Meu Deus, obrigado. Deus faz uma advertência: não faz aliança com o povo desta terra, porque eu não me agrado desta aliança errada. Alaxe de canto, naraçá. E a aliança que você faz hoje pode te levar a ruína amanhã. Pode te levar para o inferno lá na frente, irmão. Cuidado, porque te afasta dos propósitos de Deus. Porque quem tem uma aliança verdadeira com Cristo não te afasta dos caminhos do Senhor, não. Quer caminhar com você, quer ir para a igreja contigo, quer ler Bíblia, quer subir monte. Vamos orar. É para dobrar o joelho, vamos dobrar o joelho. É para fazer campanha, vamos fazer. Alguém que te afasta de Deus, irmão, fica ligado. Porque às vezes tem um título de cristão, mas a vida dele espiritual com Deus está em frangalho, ele quer atrapalhar a sua comunhão com Deus. Fica ligado. Porque o Senhor falava comigo ali, ó. O nível de aliança que você faz hoje vai determinar, pode determinar aonde você vai passar a sua eternidade. O que tens preparado para quem será que destina de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? É um louvor da harpa. Meu amigo, hoje você tem a escolha, vida ou morte. Qual você vai aceitar? Porque se a gente morrer hoje, a gente tem certeza da nossa salvação. Eu não posso servir a Cristo sem ter certeza da minha salvação e de que a minha aliança está fincada com Cristo. De fato, verdade, eu tenho essa certeza. Eu não posso dizer que eu recebi a Jesus como Salvador, que eu creio em Cristo, mas na minha casa eu xingo, na minha casa eu roubo, na minha casa eu adultero, eu fornico, eu minto, eu me embriago até cair de bêbado e fico xingando a esposa, xingando o marido. Não tem vida nenhuma com Deus, não lê Bíblia, não ora, não jejua, mas se diz que acredita em Jesus. Deus não é Deus de parcialidade, Ele quer adoração na sua totalidade, irmão. Não quer divisão na sua adoração. E é o que o povo de Israel estava fazendo no período lá do profeta Jeremias, de Ezequiel. Por isso que Deus permite o cativeiro, que foram 70 anos cativos na Babilônia. E alguns que ainda quando o cativeiro acaba, quer ficar na Babilônia ainda, não quer voltar. Tem uns que voltam para reconstruir as cidades, as muralhas. Aí vai chegar lá, tem um contexto lá de Jeremias, tem Esdras, né? Que é o escriba que vai ler o livro da lei. Lá no livro de Jeremias está escrito que quando o povo começa a ler, sabe por que o povo erra, irmão? Por falta de conhecimento. Oséias capítulo 4, verso de número 6, a Bíblia vai dizer: o meu povo perece por lhe faltar conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra. Se tu lê Bíblia, tu erra menos. Porque lá você vai ver o que está escrito. A gente precisava voltar mais. Eu estava falando com o bispo ontem, ler Mateus, Marcos, Lucas, João.
1 Coríntios, as cartas de Paulo, que são cartas direcionadas à igreja, ao livro de Apocalipse, que ele começa sendo direcionado ao anjo da igreja, às igrejas da Ásia. Ele estava preso na ilha de Patmos, ele consegue escrever e ter visões sobrenaturais de Deus, irmão. Quanto mais perto você chega de Deus, aleluia, o tempo pode passar, mas a promessa vai se cumprir. Mas com quem você tem firmado a aliança na terra, irmão? Cuidado. E não toca no ungido de Deus. 1 Crônica 16, 21 e 22, e está lá no Salmo 105 também. E dos meus ungidos não fala mal. E tem muita gente que empresta a sua língua, rascunhando a palavra, né, que foi lendo, que eu gosto, pesquisando várias passagens falando sobre o poder da língua e o dever de refriá-la, porque com ela nós bendizemos a Deus e Pai, e com ela nós amaldiçoamos o nosso irmão, que foi feito à imagem e à semelhança. Cuidado com o açoite da língua, porque a Bíblia vai dizer que por tuas palavras, no Evangelho de Mateus, no finalzinho lá, né, nos últimos versículos, ele está dizendo assim: por tuas palavras você vai ser condenado, e por tuas palavras você pode ser justificado. Cuidado com o que a gente anda falando e de quem a gente está falando. Daniel 2, 22, vamos esse versículo, até decorei. Porque eu sirvo a um Deus que revela o secreto, glória a Deus, o oculto e o escondido, e o que está em trevas, porque com ele mora a luz. Então aquilo que está oculto aos meus olhos, aos teus olhos, na tua madrugada de oração e na tua leitura bíblica, ele vai te revelar. Na tua comunhão com Deus, através da pessoa do Espírito Santo, ele vai te mostrar quem é quem que está se aproximando de você. Porque alguém falou para mim: Deus vai começar a te mostrar a língua que estão se batendo. Ele vai começar a me mostrar. Porque ele mostra. Então aqui a gente está vendo alguém que a alma se liga. A alma de Davi se liga com a de Jonatas. E mais lá na frente, no capítulo 20, eles vão reafirmar essa aliança, né? Olha, se lembra de mim, porque de certo, Jonatas era filho de Saul, pelo certo direito era dele de ser rei hereditário, mas ele entende que o negócio estava na mão de Davi, ele entende isso. E sabe qual é o problema de muita gente? Se acha no direito do que entender que Deus deu para você, que Deus escolheu você, que Deus confiou em você algo. Ele diz para ele, para ela, pequenos, pobre, humilde, como é que Deus dá um projeto desse na mão da bispa? Meu Deus, a minha igreja tem mais estrutura, a minha igreja tem mais condições, eu tenho membro, eu tenho ovelha, eu escutei isso. Só que Deus escolhe quem Ele quer. Deus pega o menor. Eu louvor que a gente canta, né? Que Deus pega o menor para confundir e usa o menor, como Ele usou Davi pequeno para vencer gigante. Glória a Deus. O ser humano, que o Espírito Santo falou comigo, é quando ele pensa que está na presença, o que minha filha falou, que a graça é um negócio mais sério do que a lei na época, né? Porque se entrasse no Santo dos Santos em pecado, já amarrava um cinto com uma corda no sumo sacerdote, balançava a corda, o cinto tocou e ele morreu fulminado lá dentro, era morte na hora. Agora não, agora Deus vai deixando, no grande dia, a pessoa está se achando, pensa que é alguma coisa. No grande dia Deus falou: eu te vi fornicando e tocando bateria, eu te vi em adultério, subindo no meu altar e tomando santa ceia, eu te vi participando do corpo e do sangue indignamente. E Ele nos chamou para pregar a verdade. Com quem você tem feito uma aliança? Faça uma aliança com Cristo. Aleluia. Porque a promessa que Ele faz se cumpre. Eu sou prova viva disso. Nós somos prova viva daquilo que Deus falou. Ele falou: acredita, não desanima, não desiste de lá, vai de novo, porque eu vou dar vitória. E Ele me deu, que Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Jeremias 1,12, ele fala isso: eis que eu, Senhor, velo sobre a minha palavra para cumprir. Achei Números também 23, verso 19 ao 20. Ele vai dizer exatamente a mesma coisa: eis que eu, Senhor, velo. Se eu fiz promessa, eu vou cumprir. Mas a tua aliança não pode ser quebrada. Porque hoje a gente vê as pessoas dizendo: eu escutei um dia desse, domingo, vou embora porque o fulano não olhou para mim de cara feia na igreja, vou embora porque o pastor não me deu oportunidade, não me deu microfone, vou embora porque hoje era dia de eu dirigir, ele esqueceu, botou outro. Ei, se você sai da igreja por causa do homem, você nunca entrou por causa de Jesus. Porque quem morreu na cruz pelo meu e teu pecado, a Páscoa passou, todo mundo comeu chocolate, mas quem morreu na cruz não foi coelho, foi Jesus de Nazaré, que teve o seu corpo moído, ferido, imolado, não teve pecado, mãos e pés furados, seu corpo cravado com uma lança, uma coroa de espinho na sua cabeça. Aquele que o teu reino, até na cruz Jesus provou a salvação. Sabe o que é isso? Até no teu momento de dor, se você seguir o exemplo de Cristo, você pode ganhar uma alma para
Jesus, como nós ganhamos dentro do hospital, muitas vezes falando de Jesus dentro do hospital. Toda a rua falando de Jesus e orando o povo, e há quem teve que até me criticasse. Porque quem tem chamada não para porque está doente, não para porque doeu a unha do dedão do pé. Estou saindo de um processo difícil, mas aonde Deus me leva? A gente acha alguém para dizer, Deus te abençoe. Já deu tudo certo. Como hoje a segurança do banco estava falando de Jesus comigo, onde eu fui. Deus é fiel, vamos continuar acreditando, né, varão? Eu falei, vamos, vai dar tudo certo. Eu falei, vai, guardete do banco. Eu falei, é uma crente, Jesus, eu glória. Dentro do banco. Então entenda isso essa noite. Firma a sua aliança com Jesus. Está doendo, está apertado. Creia que quem vai te justificar das línguas, dos açoites da língua, da falsidade, da mentira, do engano, é Jesus que vai justificar você. Jesus é o nosso advogado, o Espírito Santo é o nosso intercessor e Deus é o nosso justo juiz que manda dizer essa noite, não tem batalha perdida. Saul vai tentar cravar uma lança, joga uma lança em Davi, Davi vai se esquivar, porque Davi estava perito em se esquivar. Aquele que vence leão, e urso no campo cuidando de poucas ovelhas, ele está apto para quando alguém jogar uma lança, ele faz isso, ó. Ele está experimentado, porque as lutas que você enfrenta no campo, servindo a Deus, na fidelidade, na pureza, na verdade, vai te dar condições de lá na frente você se esquivar de uma coisa muito maior. Não que uma lança seja maior do que um leão e um urso, né? Mas é de uma lança que vinha da mão de um rei. Tem gente que é ingrata, porque esse rei, Davi toca para expulsar espírito mal da parte dele. Davi vence gigante para ele, Davi vence filisteu, ele pede sem prepúcio, Davi traz o dobro para se casar com a filha do rei. Davi traz, porque Davi se namora por Mical, mas Mical foi dada para Davi por laço, que foi uma outra aliança que Davi faz com Mical. Saúl dá de propósito, vou dar ela para laço para Davi. E na hora, lá em 1 Crônicas 16 também, que é um texto que eu estou lendo bastante para a gente ministrar sábado, a Bíblia vai dizer que Mical vai debochar da adoração de Davi. Porque Davi está bailando, está dançando, e a túnica, eles estão dizendo, Crônicas só diz que não entra no contexto de Mical não, mas 1 Crônicas 16 diz que ele está com éfode de linho, que Davi está vestido, né? Se preparou para receber a arca da aliança, que é um instrumento, uma caixa de madeira de acácia, com varais, tampa que se chamava propiciatório, com querubins um virado para frente, um para o outro, como sinal de adoração e de soberania de Cristo. Esse instrumento está voltando para Israel, ele está dançando, está bailando. A Bíblia diz, está no livro de Samuel, que Mical da janela vai debochar do jeito que Davi está adorando. Sabe o que vai acontecer com quem debocha de um homem que Deus chamou segundo o seu coração? Essa mulher não vai gerar filhos para Davi, Davi vai ter um monte de esposa, concubinas, servas, vão gerar filhos para eles, até Abigail, que foi chamada no meio do contexto, vai gerar. E Mical, diz a Bíblia, vai ficar estéril durante toda a sua vida, só porque debochou do jeito que Davi estava adorando. Cuidado, hein? Cuidado na vida de quem você anda tocando e do que você anda falando, porque eu posso não ouvir, mas tem um Deus que entra, porque Ele é onipotente, tem todo o poder, onisciente, sabe o que nós pensamos e é onipresente. Não há um lugar na face da terra, diz no Salmo 139, que você e eu possamos entrar em que Deus não nos visite, nos veja e nos assista. Todo lugar que a gente pisar a planta do nosso pé, Deus se faz presente. Salmo 139. Ele vai dizer, sonda-me, conhece o meu coração, prova-me, vê se é em mim, né? Se eu fizer a minha cama no céu, tu ali está. Se habitar nas profundezas do mar, tu ali estás também. Não há nenhum lugar na face da terra que Deus não possa nos ver. Tudo está diante dos olhos de Deus. Então a palavra hoje é para despertamento. Eu gosto quando a afronta vem, porque gera palavra. 26, a história de Abigail e Nabal, aonde Nabal vai debochar dos servos de Davi. Hoje a palavra está com deboche, né? De afronta, né? Por quê? Davi vai mandar os seus servos pedir alimento. Nabal vai dizer, quem é esse Davi? Davi tinha história. Davi tinha já uma história vivida com Deus, a ponto das mulheres cantarem um cântico e Saúl fica chateadinho, porque para Davi não dá mais, né? Saúl matou os seus milhares e Davi os seus 10 milhares. Para mim só milhares e para Davi 10 milhares. O que falta se não só o reino? Você lê o versículo comigo, de 1 Samuel 18. Onde esse cântico vai indignar, e eu vi depois
esse cântico ele vai ser cantado, lembrado mais uma vez. Ele vai ser cantado mais uma vez e lembrado mais uma vez. Eu vou dizer para você. Eita Deus. 1 Samuel capítulo. Não está aqui anotadinho, peraí. É porque pulou. Aqui, ó. Esse cântico aqui, a primeira vez ele é cantado aqui em 1 Samuel 18. Isso. Por 2 vezes ele é lembrado. Em 1 Samuel 21:11, onde o Áquis, o rei de Gate, ele vai dizer, esse não é aquele de quem cantava um cântico? Olha só, o rei de Gate. 1 Samuel 21:11, ele vai... E 1 Samuel 29, versos 5 e 6, quando Davi vai marchar com Áquis contra os israelitas. Esse cântico vai ser lembrado de novo. Por 2 vezes esse cântico é lembrado. Ele é cantado aqui em 1 Samuel 18, por 2 vezes ele vai ser lembrado. Sabe o que isso o Senhor está falando? Não toca em quem tem história comigo. Não mexe na vida de quem tem vida comigo. Que vai até falhar lá na frente, mas eles pedem perdão a Deus e escreve o Salmo 51. Onde ele vai pedir: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito inabalável. Até quando peca ele canta cântico. E não me lances fora da tua presença e não retires de mim o Espírito Santo. Quando ele cai com o selva depois que ele senta no trono e é rei, né? Então cuidado com aquilo que você faz. Porque Nabal, depois de 10 dias de debochar da pessoa de Davi, ele vai morrer. E ele vai mandar os seus servos chamarem Abigail para ser sua esposa, e Abigail vai. Faça-se conforme a sua serva. Porque quando ela recebe Davi, ela recebe com benevolência. E sabe o que ela vai dizer para Davi? Uma mulher. Ela vai dizer assim: Davi, de certo o Senhor fará casa firme de ti. Quando você chegar no teu reino, lembra dessa sua, se lembra das alianças que faz. E tem gente que está esquecendo que fez uma aliança com Cristo e está vivendo a vida dissoluta e está crente, porque está na graça, vai entrar no céu de glória fazendo coisa errada diante do altar de Deus. Porque Deus tem me dado sonhos e visões de altares cheios de lama, contaminado, lama escorrendo. Aonde o fogo devia arder, segundo Levítico capítulo 6, continuamente sobre o altar, o que está correndo é lama, é sujeira, é pecado escondido, é pecado oculto, é adultério, é fornicação, que é a relação sexual fora do casamento, as pessoas subindo para tocar no instrumento de Deus que foi consagrado para a obra do Senhor, o microfone, para subir aqui, ó, você essa noite. A aliança que você faz hoje, ela pode te determinar aonde você passa a sua eternidade amanhã. E o deboche, as afrontas, as calúnias que você faz hoje podem trazer para você lutas e guerras que você jamais imaginou. Porque eu vi gente morrer, ser ferido e ser tocado, porque ele resolveu, achou por bem, só porque era rei, porque era rico, porque tinha posses, de debochar de um homem e de uma mulher de Deus, como Nabal faz e morre depois de 10 dias. Como Saul desobedece, depois do período ele também morre. Quase toda a sua casa morre. Ainda sobra Mefibosete. E por causa da aliança que ele faz com Jonatas, ele vai perguntar se ainda tem alguém da casa de Jonas. Tem um filho dele que está lá na casa de Maquina, Odebá, manda chamar e senta na mesa dele. Então receba essa palavra da parte de Deus essa noite. Decida-se estar aliançado com Jesus, mas direito, de fato e verdade. Pedindo a Deus para fazer como o apóstolo Paulo fala nas suas cartas. Eis que eu esmurro o meu corpo e eu reduzo ele à servidão por amor a Cristo. Porque evangelho é renúncia ainda, e a porta ainda é estreita e apertado é o caminho sim que conduz à salvação. E a Bíblia vai dizer nos evangelhos que poucos há que a encontrem. Espaçoso e largo é o caminho que conduz à perdição. E tem muita gente pegando esse caminho e achando que está na graça, que é o favor imerecido, que está garantido com a sua salvação. Cuidado com as heresias que têm sido pregadas. Uma vez salvo para sempre. Aí vive uma vida de pecado dissoluta, todo errado, xingando, afrontando, caluniando. Deus manda falar de novo essa palavra: adultério, adulterando. A vezes adulterando com os olhos, porque a Bíblia diz que se você só com os teus olhos olhar para uma mulher ou para um homem para cobiçar, você já pecou com ela ou com ele, e os adúlteros não terão lugar no reino dos céus. Semana passada eu pregando ali Apocalipse 22:15, onde ele vai dizer que vão ficar de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os homicídios, que a Bíblia diz no Êxodo 20, repete no Levítico: não farás para ti imagem de escultura, não terás os teus deuses diante de mim. Tem boca, mas não fala, tem olhos,
mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não apalpa. E o povo tinha hábito de fazer um monte de imagenzinha e guardar dentro da tenda, e no finalzinho do dia querer queimar sacrifício para Deus. Deus não aceita adoração dividida. Ou é ou não é. Agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Hoje foi batalha. Escuro tem sido batalha aqui. Tem sido difícil. Muita perseguição. Eu não ligo para perseguição não. Porque Israel foi perseguido. Jesus até hoje. Jesus já está na eternidade. Remiu um povo. Ele vai levar um povo da terra para morar com ele. 1 Coríntios capítulo 6. Está escrito: os abomináveis que se prostituem, fumam, beberrões, e etc, etc. Toda a carnalidade que o homem faz não herdarão o reino. Sem causa Jesus ele foi humilhado. Uma das piores mortes que Roma podia fazer. Eu vou encerrar aqui, minha esposa pregou, eu trouxe uma palavra revelada para a tua vida, mas 2 mortes Jesus ele poderia ter sido pegado lá, muito humilhante, mas como foi Deus que permitiu que ele viesse aqui para compreender a raça humana, existiam 2 mortes. A primeira era horrenda, era a empalação. Era um tronco pontudo, afiado, uma estaca gigantesca, fina. A pessoa era amarrada, ficava como uma gota nua. Aquilo entrava no ânus da pessoa até sair na boca. Roma poderia ter matado Cristo assim. Só que Deus falou não. Ele vai ser crucificado. E também não era uma morte, oxalá, boa. Por quê? Só quem se levantasse contra o governo, contra o reino, morreria. Uma sedição. Aqueles 2 criminosos, né, que se levantou contra os governos de Roma, e um ainda foi salvo lá em cima. Então, toda a perseguição que fazem, eu ficava muito irritado. Hoje não, hoje eu uso a Bíblia. Os próprios moradores de Anatólia tentaram arrebentar ele. Os próprios amigos de Davi tentaram arrebentar com ele. Então, mesmo, relaxa. Se sois vituperados pelo amor de Cristo, isso é agradável aos olhos de Deus, vai ter galardão para a tua vida, amém? Soberano Deus, Pai de misericórdia, toma essa mesa na mão, continua abençoando suas causas de justiça, toma nosso pastor na África, cada pedido, cada profissão que está aqui em cima da nossa vida, cada pedido de oração no cesto, joga por terra, Pai, toda a fúria do diabo, tudo que não provém de ti, Senhor. Entra ali em pessoas que não estão firmes, que querem ficar firmes, pessoas que querem se casar. Deus abençoe essas vidas, cerco cada uma delas, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe tua vida. Ficou muito ruim aqui no Face, tá? Que sempre tem alguém que fica ali, ó, dizendo que é discurso de ódio. Pessoas que ficam dizendo que é discurso de ódio, aí fica bloqueando. Eu não faço cultos no Face por causa disso. Eu não gosto de ouvir a verdade, gosto da mentira, mas fomos chamados para pregar a verdade. Então, hoje eu fiz aqui porque o Espírito Santo me ordenou e eu tenho que obedecer. Mas sexta-feira, segundo a vontade de Deus, eu devo estar no Instagram, amém? No Instagram, sexta-feira, a partir das 15 horas da tarde, vou estar postando aqui no Face, no Kawaii, amém? No TikTok, no outro Face. Eu não faço mais no Face e nem faço mais live, não boto lá no YouTube, porque eles também tiram os louvores. Fiquei muito decepcionado com o YouTube. Ou seja, parece que você não pode fazer a obra de Deus. Eles mandaram uma mensagem para mim dizendo que ainda que os levitas, né, os que louvam, autorizassem, eles não iam deixar. Então, pereça para lá. Eu faço em outros canais e o nome do Senhor será glorificado. Com eles,
ou sem eles. Amém? A partir dessa sexta, nós vamos estar lá no Instagram. Eu não faço no Face, não é sempre. Eu tenho postado direto, né? Andei numa correria tremenda. Aí não consegui avisar e falei em cima da hora aí. Mas é essa batida, irmão. Ninguém impede você de fazer a obra de Deus. Com traição sem traição, com bloqueio sem bloqueio. Faça a obra de Deus. Você não vai agradar a todos. Jesus não agradou ninguém e nem mudou discurso para agradar nem os discípulos dele. Então não vai ser eu que vou trancar o Espírito Santo na minha vida e pregar só para o povo que eu ouvi. Amém? Deus abençoe a tua vida. Senhor, muito obrigado. O Senhor nos deu histórica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com o povo de Deus. A igreja diz: amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, ninguém vai impedir. Amém? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Sexta-feira, a partir das 15 horas, eu vou estar colocando aqui, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou estar colocando aqui o endereço, amém, do nosso Instagram, Missionários 1978. Sexta-feira, a partir das 15 horas, amém?